E aí pessoal, tudo bem? Professor Gonçalves aqui, lá do Center Cursos e Treinamentos. Hoje, gente, nós vamos falar de um assunto que ainda se enquadra na questão do combate a incêndio, porém é um assunto que ele vai falar muito sobre outra atividade do combate a incêndio que é essencial e que toda empresa prevista por lei precisa ter, que é a brigada de incêndio, tá? A brigada de incêndio, pessoal, nada mais é, para vocês que não sabem, nós temos a brigada de incêndio, né, são funcionários da própria empresa que recebem treinamentos para agir no combate a princípios de incêndio. Isso é muito bom porque na grande maioria das vezes vai ser as primeiras pessoas que vão ter ali o contato direto com a situação, com a emergência, né, para agir, certo? Então isso vai caracterizar o que? Que a brigada de incêndio, ela é a primeira linha de defesa entre o princípio de incêndio e o incêndio. E isso, gente, é muito bom porque muitas vezes o bombeiro civil ele trabalha junto com o brigadista, tá? E o técnico de segurança da empresa. Então nós temos aí três linhas de frente, né? Em algumas empresas. A primeira, a gente tem o brigadista, né? O segundo, nós temos o bombeiro civil, quando ele está presente na empresa. E o terceiro, nós temos o técnico de segurança, que vai estar ali coordenando, auxiliando toda aquela questão estratégica para fazer o combate, né? Então, professor, mas eu posso ser bombeiro civil e também posso ser brigadista? Pode. São cursos, são qualificações. E quanto mais qualificações você tiver, mais preparado você vai estar para o mercado de trabalho. Beleza? Então, gente, na empresa em si, como eu falei, geralmente nas empresas tem os bombeiros civis, né, que eles são contratados para isso, mas em alguns casos nós também temos empresas que têm a brigada de incêndio e junto com a brigada de incêndio tem também a questão da presença do bombeiro civil. Isso é muito louvável porque engrandece a profissão, engrandece o nome do bombeiro, né? E isso é o que a gente precisa honrar e encontrar nesses locais. Então, basicamente a gente vai falar aqui um pouco sobre a brigada de incêndio, né? Que tem tudo a ver com o bombeiro civil também. Vão ser forças aí que vão estar trabalhando juntas em relação às emergências. Então, vamos lá. Brigada de incêndio, pessoal. Definições. Já falando sobre a questão do fogo, né? O que é o fogo? Fogo nada mais é do que uma reação química que tem uma reação que produz luz e calor. No texto que vocês estão vendo, vocês vão ler o texto e verificar o seguinte: fogo, reação química, a barra, física caracterizada que produz luz, energia e calor. Mas, se vocês se depararem com alguma questão sobre combate a incêndio, que vocês se deparem com essa pergunta, o que é fogo, então vocês podem responder desse jeito, tá? Vocês podem colocar assim: fogo, reação química que produz luz e calor. E outra característica do fogo é o seguinte: o fogo em si ele é controlável pelo homem. O fogo é quando ele está sob controle. E um exemplo muito bacana disso é o fogo que você utiliza como isqueiro, o fogo que você utiliza para fazer a comida em casa, né, no fogão, é aquele fogo da churrasqueira, entende? Esse é o fogo, né, que é uma reação química que produz luz e calor e está sob controle do homem, tá? Já o incêndio,
é a ocorrência de um fogo cujo controle necessário de agentes extintores e pessoal treinado. Ou seja, o incêndio ele é o contrário do fogo, que o incêndio caracteriza-se por ser um fogo fora de controle, tá? Que fique bem claro isso, para que vocês não se confundam em questões de prova, tá certo? Onde o fogo ele é uma reação química que produz luz e calor, e ele está sob o controle do homem. E o incêndio ele é o fogo fora de proporção, tá certo? Então não esqueçam disso, anotem, deixem aí guardadinho, porque vocês podem precisar, tá? Triângulo do fogo, vamos lá. Triângulo do fogo uma figura didática que nos acorda os fatores que dão origem ao fogo e nos sugere os meios de preveni-lo e de combatê-lo. Ou seja, o triângulo do fogo, gente, ele vai lhe dizer o que é preciso, tá? Para que o fogo em si ele aconteça. Ele aconteça. Então, logo de cara você já vê. O triângulo do fogo, como a gente já viu, a gente precisa de quê? Do combustível, tá? Do comburente, que é o oxigênio, e o calor. Beleza. Aí, sabendo disso, o texto aí complementa. Ó. E nos sugere os meios de preveni-lo e combatê-lo, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Que nós temos o triângulo do fogo, que é feito do comburente, do combustível e do calor. Tendo essas três formas, a gente tem ali o fogo, tá? E como fala abaixo, a gente já vai sugerir as formas de combatê-lo, que nós vamos falar daqui a pouco. Ainda falando sobre o triângulo do fogo, gente. Combustível. Já vou falar um pouco sobre o combustível que vocês já viram, mas é importante ver na parte da brigada, porque vocês podem ter a oportunidade de fixar mais ainda na memória sobre essa questão. E principalmente está adquirindo mais conhecimentos a respeito. Tá? Combustível. Todo o tipo de material que possa ser queimado. Os combustíveis podem ser sólidos, líquidos, gasosos. O combustível ele alimenta o fogo. Ou seja, o combustível, gente, ele é todo material, tudo que o fogo possa consumir. O fogo ele vai consumir uma cama, ele vai consumir um prédio, ele vai consumir florestas, ele vai consumir tudo. Então, tudo pode se dizer que é um combustível, tá certo? E como fala um pouco na descrição, os combustíveis ele podem ser sólidos, líquidos, gasosos, né? E o combustível é o que vai alimentar o fogo ali, tá certo? Então não esqueçam disso, combustível é tudo que o fogo possa consumir, ou seja, que queima e que ele vai alimentar o fogo. A gente tem logo abaixo aí ó, o oxigênio. O oxigênio ele é também conhecido como comburente, tá? Tem uma pequena diferença aí de comburente para combustível. Não se confundam, por favor. Então,
O oxigênio, né, conhecido também como comburente, tá? Não esqueçam disso para que vocês não se confundam. Quando vocês viram lá no Triângulo do Fogo, combustível, comburente e calor, o que é esse comburente? É nada mais do que o oxigênio, tá? Vocês podem encontrar essas duas nomenclaturas aí nas literaturas, nas aulas, nos vídeos do YouTube, tá? Então, que fique claro isso para vocês não se confundirem. Então vamos lá, o que é o oxigênio? É um gás que está presente no ar atmosférico. Ainda é indispensável para o ser humano sobreviver e também para o fogo, pois este gás dá vida ao fogo, tá? Então, o oxigênio, pessoal, ele é importante tanto para nós seres humanos, seres vivos, como também para o fogo, porque ele, pessoal, é que vai dar vida ao fogo. O oxigênio que vai dar vida, tá? O combustível vai alimentar e o oxigênio que vai dar vida ao fogo, tá certo? Então, se vocês um dia se depararem com alguma questão, eu fizer algumas pausas, pessoal, porque eu tô um pouquinho com a garganta ruim, mas já dá para gravar a aula para vocês, tá? Mas eu vou ficar tossindo algumas vezes, só não desconsiderem e vamos dar seguimento à aula, tá certo? Então, resumindo essa parte, o combustível é tudo aquilo que será consumido pelo fogo e ele vai alimentar o fogo. O oxigênio é um gás presente no ar atmosférico e ele é importante tanto para o ser humano quanto para o fogo, porque é o oxigênio, ou comburente, que é a mesma coisa, que vai dar vida ao fogo, tá? Ainda falando sobre o Triângulo do Fogo, temos aqui o calor. Calor é uma energia podendo ser produzida de diversas formas. Curto-circuito, superaquecimento, raios, atritos, etc. O calor gaseificado e o combustível facilitam a propagação do fogo. Então a gente viu agora há pouco o que é o combustível, né? Que o combustível ele vai alimentar o fogo e, claro, tudo que alimenta o fogo ele vai ser consumido pelo mesmo. Então tudo ele é consumível pelo fogo. A gente viu o oxigênio, que é um gás presente na atmosfera, que é importante tanto para o ser humano quanto para o fogo, que vai dar vida. E o calor, pessoal, ele é uma energia que ela pode ser produzida de diversas formas, tá? O calor nada mais é do que o pequeno partezinho do fogo ali que pode se transformar em um incêndio, tá? Por exemplo, a gente tem um curto-circuito. O curto-circuito ele pode acontecer e provocar um incêndio, certo? Então, no curto-circuito ali existe uma pequena quantia de calor, tá? Que, dependendo da proporção, ele pode se tornar um incêndio. Nós temos o superaquecimento. Esse superaquecimento, pessoal, ele acontece em diversas formas. Uma delas, você em casa deve ter aqueles T's, né, de conexão, que você conecta ali a televisão, o receptor, o som, tudo em uma tomada só, né, o T. Aquele T, pessoal, ele no máximo ali, ele é para suportar uma só, né? E isso pode ocasionar o superaquecimento, porque você está sobrecarregando aquela tomada e pode acontecer um curto, você pode superaquecer e acabar provocando um incidente, tá? Nesse superaquecimento acontece ali um aquecimento na parte do revestimento do T e ele pode chegar a derreter ou até mesmo se deformar por conta do calor. E assim, ó, aquele plástico derretido ele pode acabar pingando em alguma coisa e provocar um princípio de incêndio ou então até um incêndio, tá? Nós temos aí os raios que também são campeões
de calor, né, para provocar princípios de incêndio em florestas, no meio urbano também pode ser que aconteça. Nós temos também os atritos. Esses atritos, pessoas, acontecem na sua grande maioria das vezes quando você, por exemplo, vai fazer ali um atrito de uma pedra com a outra. Dependendo do material, da pedra que seja utilizado, ela vai provocar ali um calor, né? Que são as agulhas de fogo, e caindo em algum local, elas podem acabar também provocando um incêndio, tá? O calor, ele gasifica o combustível, facilitando a propagação do fogo, ou seja, o calor ele vai aquecer o combustível e assim vai facilitar o consumo e o crescimento ali da chama, tá? Então a gente viu aí o triângulo do fogo, que é o combustível, o oxigênio e o calor, tá? Lembrando, o oxigênio também é conhecido como comburente. E assim vocês viram aí a questão do triângulo do fogo. Nós temos os pontos críticos da temperatura, tá? Eu vou ler aqui e explicar e falar um pouco sobre cada um dos mesmos. Sabemos que é necessário unir três elementos para que o fogo apareça, né? Que é o combustível, o oxigênio e o calor. Entretanto, por vez, três elementos estão presentes, que é o fogo, estão presentes, e o fogo não ocorre, porque a quantidade de calor é insuficiente para queimar o combustível. Para exemplificar melhor, imaginemos uma frigideira com óleo comestível sobre a chama de um fogão. O óleo começará a se aquecer, desprendendo vapores, gases. Se deixando-se por um tempo, observaremos que em dado momento o referido combustível se incendiará, sem que haja o contato direto com uma chama. Então, o que está dizendo aqui, pessoal? Em algumas situações, as coisas em si, elas não vão precisar entrar em contato com a chama em si, com o fogo. Só por elas serem superaquecidas, elas podem incendiar por conta disso, tá? É como fala no segundo ponto aí, ó. Para exemplificar melhor, imaginemos uma frigideira com óleo comestível sobre a chama de um fogão, ou seja, a frigideira está lá em cima do fogão. Você vai fritar uma carne, um frango, um peixe, você deixa lá o óleo esquentando, tá? O óleo começará a aquecer, claro, o óleo vai esquentar, né? E vai começar a desprender vapores. Se deixar por algum tempo, ou seja, se você deixar a frigideira esquentando por um bom tempo, você vai observar que o referido combustível ele vai começar a se incendiar. Ou seja, o óleo em si vai começar a se incendiar sozinho, tá? Porque ele foi superaquecido. O fogo está embaixo aquecendo a frigideira, mas o óleo não teve contato com o fogo, ele foi superaquecido, tá? Isso também é conhecido também como alguns pontos críticos da temperatura. Ponto de aquecimento. Nós temos aí, pessoal, vocês podem ver o ponto de fogo, o ponto de combustão e o ponto de ignição, que a gente vai falar melhor um pouco deles agora, tá? Vocês já viram esse conteúdo, mas eu tô aqui só dando uma pincelada para que a gente possa entrar novamente no conteúdo seguinte, tá? Pontos de aquecimento. Para que começasse a queima lentamente, o óleo, né, aquecido passou por 3 pontos de aquecimento conforme segue, né? Ou seja, para que o fogo ele começasse a se incendiar sozinho depois de ser superaquecido, primeiro ele passou pelo ponto de fogo, depois foi para o ponto de combustão, né? E depois o ponto de ignição. Não nessa ordem, mas ele passou pelos 3 pontos, tá? Que a gente vai falar melhor agora.
ponto de fulgor? É a temperatura mínima na qual o combustível começa a desprender vapores que se contato direto com a chama, queimarão. Mas a chama produzirá não se mantém, em virtude de ser muito pouca a quantidade de vapor desprendido. Ou seja, vou ler novamente para que possamos entender de uma maneira mais clara, tá? E vocês possam, que eu posso também dar um exemplo, tá? O que é o ponto de fulgor, novamente? É a temperatura mínima na qual o combustível começará a desprender vapores, ou seja, o óleo ele começou a desprender vapores, né? Como a gente viu no exemplo passado, quando ele começou a ser superaquecido, né? A frigideira não estava em cima do fogão, estava ali ligado, aceso o fogo, perdão, e o óleo começou a esquentar. Então, o óleo ali ele vai começar a atingir o seu ponto de fulgor, que ele vai começar a desprender vapores, né? Que se tornarão em contato com a chama, queimarão. Se o óleo ele entrasse em contato com a chama, com o fogo do fogão, ele iria acabar se incendiando, né? Claro. Mas a chama produzida não se mantém. Ou seja, se ali o óleo começasse a ser aquecido de maneira gradativa, né? E de repente eu apagasse, obviamente o fogo não ia se manter. Por quê? Porque a chama ela iria ser de pequena quantidade. Ou seja, lendo aí, ó, em virtude de ser muito pouca a quantidade de vapor desprendido. Então, em algumas vezes, pessoal, vocês podem ter visto vídeo no YouTube também, alguns vídeos de óleo de cozinha, onde acontece aquela chama ali imediata e logo depois se apaga, né? Então, muitas vezes quando acontece esse princípio de incêndio, né, a chama ela aparece de maneira descontrolada e ela logo se apaga, é quando o material que está queimando ali ele não atingiu o seu ponto de fulgor de maneira eficaz. Então por isso que acende e logo depois ele apaga, né? Ele desprendeu poucos vapores, por isso ele vai acabar acendendo e ali apagando, ou seja, o fogo não vai se manter ali por muito tempo sozinho, tá? Porque ele não vai ter o que consumir. Ponto de combustão. No ponto de combustão, pessoal, o que acontece? É a temperatura mínima na qual o combustível desprende vapores que, se tiver em contato com uma chama externa, queimarão até o combustível acabe, até que o combustível acabe. Ou seja, no ponto de combustão, pessoal, é quando acontece o seguinte: é quando, um exemplo aqui, uma caixa de papelão. É quando eu coloco ali um isqueiro, eu acendo ali uma parte daquele papelão. E quando ele realmente atinge o seu ponto de combustão, quando ele começa a se alimentar na lei do fogo e se consumir, e ele se consome por completo, né? Então quando ele atinge ali o seu ponto de combustão, quer dizer que ele vai queimar toda a estrutura do mesmo. Ou seja, se eu queimei a pontinha do papelão e ele começou a se incendiar todo, né? Então o papelão ali, a caixa de papelão, lá atingiu o seu ponto de combustão. Por quê? Porque ele começou a desprender vapores, tá? E ele chegou a um ponto que ele poderia ter condições de queimar e se consumir por completo, né? Que consumir a caixa de papelão por completo, que é o combustível. E assim ele ia queimar toda a estrutura, tá bom? Se não desse certo, professor, só coloquei assim o isqueiro no papelão e queimou um pouquinho, apagou. É porque ele não atingiu o ponto de combustão dele. Mas se ele tivesse atingido, ele certamente iria ser consumido ali por completo, tá? Ponto de ignição, outra coisa que a gente viu também. Ponto de ignição é a temperatura mínima na qual o combustível, ou seja, o que vai estar sendo queimado, desprende vapores que, com o simples contato com o oxigênio, né,
existente no ar queima até que acabe o combustível. Ou seja, no ponto de ignição, pessoal, ele só precisa ali de um pouco de ar fresco, num local bem ventilado, para que ele aconteça, né? Para que a chama em si aconteça, que é quando o material ele vai ser consumido, né? É o exemplo embaixo, ó. Os líquidos voláteis, ou seja, que desprendem vapores, são eles são mais perigosos que os não voláteis, porque na temperatura ambiente já estão no ponto de combustão. Ou seja, nessa questão do ponto de ignição, pessoal, é quando o material ali ele está superaquecido, ele já desprendeu vapores demais, ele só precisa ali de um ar melhor, de um local mais arejado, de oxigênio, para que ele aconteça de maneira eficaz, tá bom? E o que fala aqui embaixo, ó, nos líquidos voláteis e não voláteis. Para quem pegou as aulas anteriores sabe que o líquido volátil é o líquido que ele desprende vapores, ou seja, quer um exemplo? A gasolina, quando você vai abastecer sua moto no posto, o seu carro, se você olhar bem ali pelo escape que vai estar sendo abastecido no transporte, você pode perceber que vai estar saindo vapores de dentro do tanque, né? Pois é. Então, todo líquido que desprende vapores, ele é um combustível, é um líquido volátil. E ele é não volátil quando ele não desprende nenhum. Por exemplo, se você colocar ali o óleo na frigideira, né? Colocou ali não ligou o fogo ainda, não acendeu. Colocou a frigideira com óleo em cima do fogão e deixa lá. O óleo ele não vai desprender nenhum vapor, tá? A não ser que ele seja superaquecido. Então aí vocês têm dois exemplos, né? Por exemplo, a gasolina, ela vai desprender vapores ali por si só, né? Em temperatura ambiente, e o óleo que ele vai precisar ser superaquecido para poder fazer esse procedimento de desprender vapores, né? Então, o ponto de ignição, pessoal, é quando o material ele já foi superaquecido, ele já começou a desprender vapores, ele só precisa de um pouquinho de oxigênio ali a mais para se acontecer a chama, tá? Método de extinção do fogo. Deixa eu só ajeitar aqui uma questão do áudio, pessoal, só um minuto. Métodos de extinção do fogo, vamos lá. Aqui nós temos, pessoal, o resfriamento, o abafamento, e nós temos a retirada do material ou o isolamento, como a gente viu também nas aulas anteriores, tá? Resfriamento. O resfriamento, pessoal, é o método mais comum aplicado para se extinguir o fogo. E consiste na retirada do calor, ou seja, no abaixamento da temperatura do combustível que está queimando, até que ela não desprenda gases combustíveis, restando apenas o combustível e o oxigênio, que por si só não continue em risco de incêndio. Ou seja, no resfriamento, gente, o método mais comum que é utilizado para fazer o resfriamento é quando o bombeiro, o brigadista, ele combate o incêndio, ali, o princípio de incêndio com água. Ele vai resfriar o local, tá? Com água. E um detalhe interessante da água, pessoal, é que ela apaga tanto em superfície quanto em profundidade. Como assim, pessoal? Imagine uma pilha de madeira que está ali pegando fogo, tá? Já começou o princípio de incêndio ali. Quando eu começo a jogar água, claro,
incêndio ele vai apagar, certo? Então ele apagou ali superficialmente na parte de cima. Mas se eu consigo jogar bem mais, se eu consigo jogar uma quantidade maior, aquele material que estava sendo queimado, ele vai ser o que? Encharcado pela água. Ou seja, ela vai penetrar na parte interna do material que vai estar queimando. Aí a madeira em si vai ficar molhada, né? E disse que ele foi resfriado em superfície, não estava queimando, e também em profundidade, que molhou aquele material por completo, tá? Geralmente acontece isso no resfriamento. Abafamento consiste em impedir que o oxigênio continue dando vida ao fogo, fazendo que a quantidade do mesmo vá diminuindo até ser insuficiente para a manutenção do fogo. Ou seja, no abafamento, gente, eu vou retirar ali o oxigênio do local. Um exemplo muito básico, quem acompanhou a aula passada, foi o seguinte: eu tenho uma vela, tá? Eu vou acender ali a chama da vela e eu vou colocar um copo de vidro em cima. Se você perceber, com o passar de alguns segundos, o fogo vai diminuir e vai apagar. Por quê? Todo o oxigênio que estava presente ali dentro daquele copo, ele foi consumido pelo fogo, como a gente viu mais cedo. O fogo ele vai se alimentar do oxigênio. Então, se não tem, ele vai apagar, tá? E no abafamento geralmente não é feito isso, é feita a retirada do oxigênio ali do local. Professor, como é que eu posso fazer a retirada do oxigênio local? Ou seja, o abafamento. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Ó. Se em casa você se depararem com uma frigideira que você acabou esquecendo lá, deixou o óleo queimando, ela começou a pegar fogo, né, o óleo em si, primeira coisa, não jogue água, porque você vai piorar ainda mais isso ali. Você pode pegar uma tampa, tá? A propícia para aquela frigideira ou aquela panela, e você só vai cobrir. Quando você cobre, você vai retirar o oxigênio do ambiente, né? E o que vai estar ali sendo consumido não vai mais ter tanta eficácia, porque o oxigênio foi cortado. Você colocou a tampa em cima e ele não vai ter o que consumir. Não tem uma tampa, você pega um pano úmido. Como é que eu deixo úmido? Você molha ele, torce, tira ali o excesso e você vai cobrir a frigideira ou a panela que vai estar pegando fogo. Ali você vai criar uma barreira para que o oxigênio não passe e assim o fogo ele acabe, tá? E deixe lá até esfriar ou apagar por completo, tá? No abafamento a gente é feito isso. Você vai abafar, você vai retirar o oxigênio. Na retirada do material, pessoal, é conhecido também como isolamento, tá? A gente viu, ó, o resfriamento, o abafamento e agora a gente vai ver o retirada do material ou também conhecido como isolamento. O que é o retirada do material ou isolamento? Consiste em retirar o material que está queimando para que o local isolado seja seguro, né? Ou retirar o material combustível que esteja próximo ao que está queimando para impedir, nesse caso, que o fogo aumente. Vou dar aqui um exemplo muito básico para vocês. Digamos que você tem um armazém que você guarda ali pneus, tá? Em determinada noite acontece um princípio de incêndio e você recebe uma ligação dizendo que seu imóvel está pegando fogo. Quando você chega no local, você vê ali 2, 3 pneus na entrada do estabelecimento que estão pegando fogo e os que estão lá dentro, eles estão em perfeito estado de conservação, né? Mas por conta do calor, eles estão começando a ser aquecidos.
o que é que você faz na retirada do material? Ou o bombeiro ele tira aquele material que vai estar queimando para não prejudicar os outros materiais que estão em perfeito estado, ou ele vai retirar os materiais que estão em perfeito estado para que somente o material que já foi consumido pelo fogo ele termine de ser consumido e assim o fogo seja apagado e obviamente controlado. Então na retirada do material você tem essas duas opções: ou você tira o que está sendo queimado, ou você retira o que não foi consumido ainda, para que o fogo ele seja combatido de maneira segura, sem correr o risco de aumentar em proporções extremas ou gradativamente. Aí aqui a gente tem as formas de propagação. A gente viu aqui o triângulo do fogo, a gente viu a questão dos líquidos voláteis e não voláteis, a gente viu a questão dos princípios de como combater o incêndio, que é o isolamento, o resfriamento e o abafamento. E agora a gente vai ver as formas de propagação do fogo, ou seja, as formas que o fogo vai se espalhar no decorrer do incêndio, no prédio, na floresta, enfim, no que estiver acontecendo ali no ambiente. Vai entender agora as formas que o fogo ele trabalha para se propagar, ou seja, para se alastrar, para se espalhar pelo ambiente. Basicamente nós temos três, que é a irradiação, a condução e a convecção. São três sistemas que foi desenvolvidos com o tempo, né? Devido a estudos e vivências. E isso pode servir de conteúdo para a gente. Então vamos lá. Vamos falar primeiro da irradiação. Já pode ter VG. Irradiação é a transmissão de calor através de raios e ondas que ocorrem no espaço, em espaços vazios. Um exemplo diário desse fenômeno é o calor do Sol, que é uma fonte, né, irradiada através do espaço, né, que é a Terra, o corpo, como o caso do Sol. Existem inúmeras outras fontes de radiação que poderão contribuir para a propagação do fogo. Então, basicamente a irradiação, né, um exemplo muito bacana disso é que ela transmite, né, ela vai se propagar através das ondas caloríficas, ou seja, essas ondas de calor que são emitidas através da luz do sol, que muitas vezes são propícias de acidentes nas praias, né? Ou em locais de lazer, onde as pessoas são expostas ali, né, ao sol. E isso é uma forma de propagação do fogo, tá? Por incrível que pareça. Agora nós temos a condução. Na condução, pessoal, deixa eu ler aqui a descrição e em seguida eu vou estar explicando cada parte delas, tá? Vamos lá. Condução é a transmissão do calor que ocorre de uma fonte para um corpo através de um material que já seja bom condutor de calor. Se pegarmos um pedaço de ferro, né, e segurarmos numa das pontas com a mão e colocarmos a outra em contato com uma fonte de calor, ou seja, no fogo, vamos perceber após alguns segundos que todo o ferro está quente, indo ou sendo aquecido, né, consequentemente vai acabar queimando a nossa mão.
Então na condução, o que acontece? É a transmissão do calor de uma fonte, né, para outra, ou na mesma fonte através do passar dos segundos, dos minutos, né? Aí vocês viram um exemplo de você pegar uma barra de ferro, se você segurar a barra de ferro com a mão, colocou ali no fogareiro, no fogão ou no fogo em si. Com o passar dos segundos, dos minutos, aquela barra de ferro ela vai ser superaquecida. E obviamente você não vai mais conseguir segurar porque vai queimar sua mão, né? Então na condução é quando acontece esse procedimento, né? É o aquecimento ali, molécula por molécula, no material. E também pode ser passado de um material para o outro, tá? E se ao invés da nossa mão estiver tendo contato com outro combustível, qualquer um, né, este irá queimar. Por exemplo, você segura, pega ali uma barra de ferro, só que para você segurar na barra de ferro, você faz ali, enrola a parte que você vai segurar com papelão, por exemplo. Você coloca lá no fogo, aquece a barra de ferro, e ela vai aquecer a uma temperatura tão alta que o papelão que está envolvido nela para proteger sua mão também vai ser consumido, tá? Então esse é um exemplo muito comum que acontece na condução, né? Você percebe que o fogo ele vai ali aquecer o material, ele vai ali aquecer a barra de ferro aos poucos, ela vai ficar aquecida por completo, e o que estiver em contato com a mesma vai acabar também sendo aquecido, tá? Aqui nós temos a convecção, tá? Convecção é a transmissão de calor através do ar e dos líquidos. Ocorre devido ao fato de que o ar quente, tanto como o líquido, podem ser aquecidos quando em contato com o fogo. Às altas temperaturas, né, o ar quente sempre sobe e leva consigo o calor que poderá entrar em contato com o combustível e propagar o fogo. Ou seja, na convecção, pessoal, acontece o que? Um exemplo muito básico. A gente tem aqui um prédio, tá? Um prédio de, deixa eu ver, uma casa de 4 andares, por exemplo. No primeiro andar acontece ali um princípio de incêndio, onde vai ter muita fumaça. Nessa de soltar muita fumaça por algum escape, alguma encanação, alguma coisa do tipo, grande parte dessa fumaça vai parar lá no quarto andar. E a fumaça ela vai estar quente, ela vai aquecer aquele ambiente, né? E se tiver alguma coisa ali que esteja propícia a, a ser consumida, né, pelo calor, pelo fogo, obviamente lá no quarto andar, sem ter contato com nenhum tipo de fogo, só devido ao aquecimento, né, por conta da fumaça, vai acontecer ali um princípio de incêndio também no quarto andar, tá? Isso geralmente acontece na convecção, porque é a transmissão de calor através do ar ou de líquidos, tá certo? Aí nós temos aqui basicamente algumas classes de incêndio que vocês já conhecem, mas a gente vai estar falando aqui sobre elas rapidinho, tá? Classe A, combustível do tipo sólido que tem a característica de queimar na superfície e em profundidade, deixando resíduos cinzas após a queima total. Para se extinguir fogo classe A, devemos utilizar primordialmente o método de resfriamento, como a gente viu agora há pouco, né? Ainda falando sobre a classe de incêndio, vamos para a classe B. Classe B, combustível do tipo líquido, que tem a característica de queimar somente na superfície e não deixar qualquer resíduo após a queima total. Exemplo, o álcool jogado no chão, a gasolina, ele vai queimar, mas não vai deixar nenhum resíduo. Para extinguir o fogo do classe B, devemos utilizar primordialmente o método de abafamento. O resfriamento só em forma de chuveiro ou neblina,
aqui em forma de chuveiro. A gente pode utilizar também a água, mas no modo neblina, tá? Ali com esguicho regulável. E a neblina você pode utilizar ali o extintor de CO2, tá? Gente, só um momento. Vamos lá. Classe C. Equipamentos elétricos energizados e são característicos por oferecer riscos de um choque elétrico a quem irá combater ou mesmo a ocorrência de curto-circuito. Ou seja, o classe C, gente, é aquela classe de incêndios que estejam acontecendo em materiais que se estejam energizados. Por exemplo, para dar essa aula para vocês, eu estou utilizando um celular para fazer a gravação, um notebook está sendo ligado, tá? Um ventilador para fazer o resfriamento do local. E se acontecer algum princípio de incêndio no ventilador ou no notebook, ele vai ser classe C. Por quê? Porque eles estão ligados na tomada, eles estão ligados à rede elétrica, está passando ali eletricidade por eles, tá? Mas caso eles estivessem desligados, sem nenhuma corrente elétrica passando por eles, eles seriam classe A, beleza? Para se extinguir, no segundo ponto, para se extinguir o fogo classe C, devemos utilizar um método de abafamento, porém com agente extintor não condutor de energia elétrica. Ou seja, no abafamento, pessoal, geralmente é utilizado o extintor de CO2, que é aquela neblina, porque ele não é um condutor elétrico, tá? Se eu fosse usar água para combater um princípio de incêndio classe C, eu com certeza iria levar uma descarga elétrica, e quem tivesse ao redor também poderia acabar sofrendo com isso, tá? Quando a rede elétrica é desligada, não havendo mais energia, o incêndio se torna-se classe A, que foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Ainda falando sobre classes de incêndio. Classe D. Materiais pirofóricos, ou seja, metais pesados, que com a ação do calor ocorre a liberação do oxigênio no interior dos mesmos, podendo citar como, por exemplo, pó de alumínio, o zinco, o titânio, o chumbo e etc. Esses são incêndios de classe D, né, que é de metais pirofóricos, tá? Metais pesados. Para que se extinga o fogo classe D, preste atenção, devemos utilizar agentes extintores especiais, geralmente à base de grafite. O método de extinção utilizado, né, é o abafamento, tá? Então, o incêndio classe D, ele não é muito comum de se acontecer na nossa realidade. Geralmente ele acontece, gente, em siderúrgicas, em grandes empresas que processam esse material, tá? Então não é muito comum, mas é importante que o bombeiro ele tenha esse conhecimento para que ele procure saber o que é que vai estar ali sendo consumido pelo fogo, para saber se é classe A, B, C, D, E ou K, tá?
Ainda falando sobre casos de incêndio, nós temos aqui o classe E. No classe E, o que acontece? São metais radioativos. Apesar de serem metais que estão enquadrados nas classes anteriores, devem receber um tratamento diferenciado em função dos riscos de radiação no local. Ou seja, o incêndio que eu tive a oportunidade de ver um vídeo e estudar, gente, a respeito de um incêndio de classe E, foi um incêndio que aconteceu em um hospital, onde o aparelho de raio-x, ele sofreu ali um curto-circuito e ele acabou acontecendo um incêndio na máquina. Então ali ele utiliza os metais pesados para fazer o seu trabalho, e ele é um material radioativo, tá? Então é um exemplo muito comum, que não é comum que assim de acontecer, mas que faz parte da nossa realidade, tá? Então um exemplo, né, de classe E é a máquina de raio-x, que geralmente também existe um agente especial para fazer o combate desse tipo de material. Agentes extintores. Agentes extintores de incêndio. Extintores de incêndio são aparelhos de primeiros socorros que carregam em seu interior um dos tipos de agente extintor citados, que deverá ser usado em princípios de incêndio. Ou seja, o extintor, gente, ele não é utilizado para combater incêndio. Ele não vai ter serventia nenhuma. Ele serve para combater princípios de incêndio, tá? O extintor serve para combater princípios de incêndio, não esqueça disso. Após instalado, o extintor nunca poderá ser removido, a não ser quando para o uso em combate a fogo, recarga ou manutenção, devendo em todos os casos ser imediatamente substituído. Deverá sempre estar sinalizado e seu caso sinalizado e seu acesso desobstruído. Ou seja, quando o extintor estiver em um local, pessoal, para se fazer a utilização dele, ele não pode estar na frente de alguma coisa. É muito comum hoje gente, hoje em dia, você ir no supermercado, você ir em uma farmácia ou algo do tipo, e quando você olha para o extintor, você vê ele no canto, apertado por muitas outras coisas. Você vê ali o extintor escondido, você vê ali um freezer, alguma coisa assim muito grande abaixo do extintor, ou então impedindo que você chegue até ele. Isso, gente, para nós que somos bombeiros, é inadmissível. Se eu trabalho em um local desse, eu não posso deixar o extintor desse jeito, porque eu preciso facilitar o acesso a ele, pois caso aconteça alguma coisa, o extintor ele vai estar ali preparado para que eu possa utilizá-lo, e não vai existir nenhum empecilho ao redor para que eu possa pegá-lo e acioná-lo de maneira o mais rápido possível, tá? Aqui nós temos, pessoal, alguns tipos de extintores, tá bom? Primeiro aqui nós temos a água, né, que são um dos tipos de agentes extintores, tá? E uma coisa bastante interessante que eu preciso falar para vocês: existe o extintor, tá? Que é o latão que você vê, aquele latão vermelho do extintor. Existe o agente extintor, que é o que nós vamos ver agora, que é o que tem dentro do extintor, tá? E nós temos também o agente expelidor, ou seja,
O agente expelidor é o que vai expulsar aquele material de dentro do mesmo, tá? Então são três coisas: extintor, agente extintor e agente expelidor. Aqui nós estamos vendo, pessoal, os agentes extintores, ou seja, o que tem dentro do extintor que vai combater ali o princípio do incêndio, tá? Nós temos aí, ó, a água, tá? Que é muito utilizada para fazer o combate a incêndios de classe A, tá? Nós temos a espuma mecânica ou química, que é utilizado muitas vezes para fazer o combate de incêndio de classe B, tá? Nós temos o gás carbônico, que é o CO2, é o famoso, a famosa neblina, né? E nós temos também o pó químico seco e tem também o pó químico pressurizado, né? Que são utilizados para fazer o combate a incêndio. Eu não sei informar para vocês, pessoal, mas eu creio que o agente expelidor da água, da espuma e do pó químico é o nitrogênio, tá? E o do CO2, professor? O CO2 em si, pessoal, ele já é o extintor que ele é diferenciado, tá? Como a gente viu nas aulas passadas, ele não tem manômetro, ele é mais grosso, mais pesado que os outros, porque ele é preparado para receber uma quantidade muito grande de CO2, ou seja, de gás carbônico ali dentro do seu interior, e por si só ele já vai ter uma pressão muito grande no seu interior, né? Eu só não sei informar para vocês melhor sobre isso, mas fica para uma próxima aula. Hidrantes, vamos lá. Hidrantes são equipamentos que a gente vai ter um momento que a gente vai falar melhor sobre esses hidrantes, tá, gente? Daqui a pouco. Hidrantes são equipamentos fixos de combate a incêndio, instalados junto às paredes das edificações, normalmente em local visível e de fácil acesso, e que utiliza água como agente extintor, sendo usado quando o fogo não for dominado com o uso de extintores no seu princípio. Os hidrantes podem ser com abertura somente na chave T. Neste módulo, as duas saídas são abertas juntas. Caso for usado de saída solo, deixar o tampão na outra saída. Outro tipo que ele permite a abertura isolada, para cada um dos registros, podendo ou não ser a chave T. Ou seja, o extintor, gente, ele é um dispositivo de combate a incêndio que ele pode ser utilizado tanto dentro da rua quanto também dentro das empresas. Na rua a gente conhece alguns que vocês viram na aula passada, eu mostrei alguns exemplos. E nas empresas nós temos vários modelos. Aqui eu vou falar um pouco para vocês no próximo slide sobre a questão desses hidrantes, tá? Para que vocês possam entender melhor como é que funciona. Partes do hidrante. Nós temos aqui o registro, né, que é destinado à abertura e fechamento do fluxo da água, que é tipo uma válvula, uma torneira que você vai regular ali, tá? Nós temos a mangueira, né, que é destinada à condução da água do registro, o esguicho. Nós temos o esguicho, que é o que é colocado na ponta da mangueira para fazer o combate a incêndio, tá? Destinado a dar forma e direção ao jato de água. Nós temos o abrigo, que é o compartimento que guarnece as demais partes. Nós temos a chave e ferramenta utilizada para conectar as junções, ou seja, essa chave e ferramenta geralmente ela é conhecida também como adaptadores, tá? E essa chave T, destinada para a abertura do registro de hidrantes, ela também pode ser chamada de chave Storrs, que também é utilizada,
tá? Mas também outra chave bem maior para fazer a abertura do hidrante. Então vai depender muito do tamanho também, tá certo? Mangueiras, a gente vai falar um pouco sobre elas também, tá? Daqui a pouco. Para cada saída de água de hidrante é preciso ter ter à disposição no mínimo duas mangueiras com 15 metros de comprimento. Portanto, sendo duplo nesse hidrante, precisam de 4 mangueiras de 15 metros para cada uma. Ou seja, existe, pessoal, algumas NRs também que elas são utilizadas para cuidar de maneira correta desses hidrantes. Então, a gente tem toda uma parte de polegadas de mangueira, de quantidade de saída dos hidrantes, tá? Isso a gente vai ver futuramente numa aula prática. Aqui nós temos também outras partes do hidrante. Nós temos o acondicionamento. Após utilizar, escorrer bem a água, né? Erguendo uma extremidade a outra do corpo, e escoando a água até a outra extremidade. Ou seja, aí é o desaguamento da mangueira. Tem que ser utilizado um método para se retirar a água de dentro da mangueira para que a mesma seja guardada de maneira correta. Dobrar a mangueira deixando as extremidades superior com uma distância de aproximadamente 1 metro mais curta. Esse é os métodos de aduchamento, tá? A gente vai mostrar para vocês na prática depois. Proceder o enrolamento iniciando pela dobra da mangueira, de forma que ao terminar. Bom, essa parte aqui eu não vou ler, pessoal, porque é uma parte prática. Vou mostrar para vocês na prática depois. Nós temos aqui outra parte falando sobre o hidrante, né? Nós temos o registro. Bom, falando sobre essa parte, pessoal, a gente encerrou agora, tá? Vou mostrar para vocês agora também uma parte que fala sobre os hidrantes, tá? E é interessante, pessoal, que nós, bombeiros civis, a gente vai ter todo esse trabalho de cuidar desses materiais, porque vai fazer parte do nosso trabalho, né? E em si a gente vai precisar ter conhecimento, tá? Eu vou falar aqui um pouco também sobre os hidrantes. Em seguida eu vou mostrar alguns vídeos falando sobre manutenção de mangueira e tudo mais, tá certo? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, os hidrantes, né? Algumas partes do hidrante que vocês vão conhecer agora. É importante conhecer na teoria, porque quando a gente for partir para a prática, vocês já vão estar cientes do que vai estar sendo repassado e assim não vão ficar atrasados, tá? É importantíssimo assistir às aulas, tá? E se tiver alguma dúvida, usar o grupo para tirar essas dúvidas, tá certo? É importante que vocês façam isso, utilizem esses meios para que vocês não fiquem com dúvida. Hidrantes, como a gente viu, são aparelhos ligados às redes de abastecimento de água que permitem a instalação de mangueiras ou mangotes para o combate a incêndios. Vocês viram que o extintor ele é utilizado para princípio de incêndio, né? Já o hidrante não, o hidrante já é para quando o negócio ali já tá pegando fogo mesmo, o negócio já tá feio, tá bom? Podem ser públicos, né? Geralmente coluna 1. Vocês podem se deparar com esse tipo de extintor aí, gente, que é o extintor público, o hidrante público, tá? Onde vocês vão encontrar muito nas ruas, principalmente nos centros das capitais. Eles têm muitos. Esses hidrantes, pessoal, eles são ligados, né, interligados
a rede de abastecimento de água. Então já tem uma pressão muito grande, e o hidrante ele serve principalmente para reabastecer as viaturas e também fazer o combate ao incêndio, tá? Nós temos basicamente aí 3 tipos, né? Onde cada um deles vai ter uma vazão bem maior que a outra. Só que no nosso caso o mais utilizado é o vermelhinho ali da direita, tá? Onde ele é completamente vermelho. Aqui nós temos o seguinte: o hidrante industrial é como o hidrante urbano, ou seja, esse hidrante industrial ele é a mesma coisa desse aqui, pessoal. Mesma coisa, só vai mudar algumas coisinhas, ó. Vou explicar a vocês. Porém, o propósito ele é privado. Ou seja, esses extintores que vocês estão vendo aí na imagem, eles não são encontrados na rua, porque os hidrantes de rua são esses aqui, ó. Esses aqui já são de setores privados, shoppings, siderúrgicas, empresas, tá? Geralmente encontrados em grandes fábricas e indústrias que necessitam de um esquema maior de combate em casos de incêndio. Caixa de hidrantes industriais são locais onde são armazenados as mangueiras, os equipamentos de combate a incêndio. Então vocês podem ver, né, uma caixa de hidrante e logo do lado o hidrante, tá? Na caixa de hidrante, pessoal, geralmente ali vai 2 mangueiras, 2 esguichos, que é o que vai dar ali forma ao combate de incêndio, tá? Uma chave Storrs, ou chave de engate rápido, e logo do lado aí vocês veem que tem o hidrante, tá? Então geralmente nessa caixa, como vocês estão vendo no exemplo da direita aí acima, vai encontrar aí a mangueira em si, tá? E os equipamentos. Mangueira de incêndio, né? É um equipamento para o combate a incêndio que faz parte dos materiais de estabelecimentos, constituindo essencialmente por dutos flexíveis utilizados para transportar água sob pressão até o local onde vai ser utilizado. Possuem suas extremidades juntas de união para outras conexões, para outras mangueiras, para hidrantes, etc. Eu vou mostrar a vocês agora, pessoal, um vídeo falando sobre as mangueiras, tá? Só um momento, vou procurar aqui. Vou mostrar aqui a vocês agora, pessoal, como é feito os testes, né, em mangueiras, tá? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vou mostrar aqui a vocês, gente, um setor de empresa, tá? Que vai falar sobre essa parte das mangueiras, tá? Do momento que você entrega a mangueira para fazer o teste até o momento da devolução da mangueira, já toda etiquetada e todo o processo pronto. Ficou muito legal? Acompanhe comigo agora a matéria sobre o teste hidrostático da mangueira. Quando a gente vai falar sobre o teste hidrostático das mangueiras, tem algumas características muito interessantes. A primeira delas é o seguinte: essa prancha aqui, ó, é onde a gente vai esticar a mangueira. O teste. Então, a primeira coisa que vai ser avaliada aqui é a extensão do tamanho da mangueira. Então, eu tenho aqui, ó, uma mangueira de 15 metros. Então, eu tenho aqui a indicação do 15, ó, essa
interessante. Aqui, ó, na hora de fazer o teste, existe uma vedação. Então, na hora que eu abrir a água lá para o teste hidrostático, eu vedo a saída, mas aqui, ó, tem um ponto para a saída do ar. Isso aqui é muito importante, porque senão eu vou explodir a mangueira. Então, a pressão do ar sai, ela não vai ter a saída da água, então ela vai receber a pressão necessária. Quando é feito o teste e o vazamento dentro desse espaço, tá vendo aqui, ó, existe um limite regulamentado pelo Inmetro, onde eu faço o empatamento da mangueira. O que é isso? Se eu der um furo nessas extremidades, né, nos pontos extremos, e eu precisar, e eu quiser utilizar a mangueira, então eu faço um empatamento. O que é isso? Eu vou cortar o pedaço que está com o vazamento e vou colocar essa conexão lá na ponta, no ponto onde eu cortei. Qual é a regulamentação do Inmetro? A mangueira de 15 metros, por exemplo, ela pode ter como limite 14 metros e 55 centímetros. Então eu fiz o empatamento, fiz a medição da mangueira, ela está até aqui, nessa medida, então eu posso aprovar essa mangueira. Então eu não preciso comprar uma mangueira nova, não vou condenar essa mangueira. Se eu fiz, se ela apresentou vazamento em algum ponto e ela ficou com um tamanho inferior a 14 metros e meio, e 55, essa mangueira está condenada no teste hidrostático e eu não vou poder reutilizá-la. Então esse aqui seria um recurso onde eu vou ter um custo mínimo só para poder retirar essa conexão e colocar em outro ponto. Se no final ela manteve até 14 metros e 55, eu posso ainda reutilizar, né, manter essa mangueira até o próximo teste. Então aqui, ó, é o local onde é feito o enchimento das mangueiras. Você vai acompanhar aqui, a mangueira já está cheia d'água. E aqui é feito também a pressão. Então tem o manômetro também para o teste hidrostático. Então na hora de liberar a pressão, o manômetro vai indicar. E aí as mangueiras, seguindo aqui, ó, elas estão conectadas, cheias de água. Então aqui, ó, você pode observar, eu tenho duas aqui, ó, já cheias de água. E aí agora é feita a pressurização e aí é feita uma avaliação no entorno de toda a mangueira para verificar possíveis vazamentos. Então existe uma pressão padrão que é utilizada nesse processo, isso tudo é regulamentado pelo Inmetro. Então aqui a AP trabalha dentro dessas características, utilizando água no teste hidrostático como é a recomendação, e aí tem um tempo para poder fazer esse ensaio na mangueira. Então é feita uma pressurização, depois o pessoal tem um prazo de 3 minutos para poder fazer uma análise até o final dela e verificar microfuros, pequenos rompimentos que às vezes não são tão perceptíveis, mas quando você vem aqui e faz assim, ó, você consegue identificar pequenos furos e pequenos vazamentos. Aí pode ir. Que é a tipo 2, né? A pressão da água. E aí agora, se você observar, a mangueira, olha a diferença agora, eu não consigo nem apertar, porque ela está com a pressão máxima aqui recomendada para o teste hidrostático. Então olha só, se tiver qualquer rompimento, qualquer furinho aqui, ó, a gente consegue perceber. Então é feita uma análise nessa mangueira em toda a extensão dos 15 metros até o final. Aqui no teste hidrostático nas mangueiras, elas são recebidas no processo de triagem, aí elas passam por um cadastro, então também existe um controle da mangueira do cliente, e ao término do processo, se ela já tiver o selo, né, tem aqui uma identificação da qual a gente consegue identificar exatamente o cliente, de quem é a mangueira, tem um controle rigoroso. E também ela recebe essa etiqueta. Nessa etiqueta, a gente tem aqui, ó, identificação
da data do próximo ensaio hidrostático. Então esse ensaio ele é anual, então tem aqui a identificação, a característica da mangueira, a mangueira tipo 2, então de 1,5, então a especificação da mangueira está aqui, os dados do ensaio e aqui o código de barras característico aqui da P-Extintores, onde eles têm controle rigoroso da mangueira, do ensaio que foi realizado e do cliente que trouxe essa mangueira para poder participar do teste. Então esse selo vai junto, essa etiqueta vai junto com esse lacre, identificando que a mangueira passou pelo teste, a data do próximo teste hidrostático. O teste hidrostático da mangueira é anual. Aqui, pessoal, no final, depois do teste, pronto, a mangueira foi aprovada, é feito aqui o abuchamento da mangueira. Então, ele tem uma máquina para fazer isso, né? Quem trabalha e não faz os cursos de brigada de incêndio, a gente ensina para ver isso aqui manual e o desgaste é muito maior. Aqui eles têm uma máquina que faz esse processo, rapidinho ela está abuchada, sem nenhum trabalho, sem nenhuma correria. E aí depois disso a mangueira está liberada para poder ser entregue novamente para o cliente. Com o lacre, com a identificação aqui de todo o ensaio da ensaio. Depois de feito o abuchamento da mangueira, toda a mangueira da AP entregue amarrada, ela vai amarrada para não ter o risco de desfazer, né, o abuchamento no transporte. E eu quero deixar já uma deixa nesse processo, né? Recebeu a mangueira amarrada, antes de colocar lá no seu hidrante, você tem que desamarrar essa mangueira. Isso é motivo para notificação do Corpo de Bombeiros quando você recebe uma visita. Ela não pode estar amarrada quando ela está armazenada no hidrante. Isso aqui é para transporte, porque aí eu não tenho risco dela desfazer durante esse movimento. Em algumas empresas, pessoal, até shoppings também que vocês forem, talvez, se vocês tiverem a oportunidade de abrir uma caixa de hidrante e verem ela amarrada, fiquem atentos, tá? Porque muitas vezes pode ser o trabalho de vocês e tem uma dessas aí e vocês não tiveram assim, não sabiam que não podia, tá bom? Como ela falou, é caso de notificação. Aí daqui para o cliente. Esse foi o teste. Então, pessoal, só para mostrar um pouco a vocês sobre o que é feito no teste hidrostático da mangueira, tá? Esse teste hidrostático ele é feito anualmente, tá? Ou seja, todo ano essa mangueira tem que passar por esse teste para que ela seja realmente certificada, né? Que a empresa tenha certificação, que a empresa ela vai ter segurança de trabalhar com aquele material sem que aconteça nenhum acidente. Por quê? Porque ela passou por uma análise, né, pela empresa, por testes, e assim ela está apta para ser utilizada por mais um ano. Mangueiras, pessoal, basicamente nós temos aí 5 tipos, tá? Olha aqui básico. O tipo 1, geralmente conhecida como uma mangueira de 1,5 polegada, tá? Ela tem mangueiras aí de 15, de 20, de 25 e até 30 metros, tá? Dependendo da especificação que você possa comprar e você queira comprar o que vai precisar, tá? Aí vocês podem ver que ela tem um reforço, né? Reforço de têxtil confeccionado 100% em fio poliéster em alta tenacidade. Tecimento horizontal, né? Tipo tela. Cor da mangueira ela é branca e o tubo interno é de borracha sintética, ou seja, vocês podem ver na foto aí que a parte externa ela é como se ela fosse costurada com uma linha, né? Vocês vão ver isso pessoalmente, uma linha de poliéster, tá? Com fios, quer dizer. E dentro da mangueira, pessoal, ela é revestida por borracha, uma borracha da cor preta, negra. E isso é muito bom porque vai impedir
que a mangueira ela tenha vazamentos e consiga ter um trabalho mais eficaz. É como se a mangueira em si ela fosse na cor preta e essa parte de fora branca fosse a proteção dela, tá? Destinada, né, para edifícios e ocupações residenciais. Aí você pode anotar aqui, ó, a NBR que fala sobre as mangueiras. É interessante o bombeiro ter esse material em mãos, porque se caso um dia ele tem alguma dúvida no trabalho dele, ele não está perguntando a ninguém, é interessante que você tenha conhecimento das NBRs que cuidam da instalação, manutenção e trabalho das mangueiras, tá? A gente tem aí logo, ó, NBR 11.861. E tem outro também, ó, empatada com a união dos tipos de engate rápido e latão. Tem a outra NBR 14.349, viu? Então, essa é a mangueira tipo 1, é uma mangueira mais fina, tá? Tem vários métodos, é feita por alguns materiais, tá? E nós temos aí também as NBS que cuidam dessa questão. Tipo 1. A tipo 2, pessoal, ela é uma mangueira mais grossa do que a tipo 1. Nós temos a mangueira de 15, de 20, de 25, 30 metros. Tecimento diagonal, como a gente viu na outra, na cor branca. Um tubo interno de borracha, que a gente viu na outra também, tá? E essa daqui é destinada ao comércio, indústria. O corpo de bombeiros também utiliza essa mangueira tipo 2, tá? Nós temos embaixo as especificações de NBRs que vão cuidar desse tipo de material, tá? A tipo 3, gente, a tipo 3 ela é uma mangueira que ela é bem mais grossa que as demais, tá bom? Nós temos aí ela de 15, de 20, de 25, de 30 metros, tá? E outra, nos treinamentos que vocês irão receber, práticos de combate a incêndio, nós vamos trabalhar com a mangueira tipo 1 e tipo 2, que são as mangueiras mais utilizadas no estado, tá? Pelas empresas e onde vocês possivelmente estarão atuando como bombeiros civis, tá? Sobre a composição dela, nós temos os mesmos materiais das outras duas, tipo 1 e tipo 2. Temos logo abaixo a NBR que vai cuidar desse tipo de material, tá? Essa daqui é destinada, né? Essa mangueira tipo 3, ela é destinada à área naval e industrial, onde é desejável uma maior resistência à abrasão. Então a tipo 3 é uma mangueira que é geralmente utilizada na área naval e nas indústrias, tipo portos, em navios, tá? Que ela é um pouco mais resistente à abrasão, mais resistente. Veja aqui, ó, que a tipo 1 ela é utilizada em muitos lugares, né? Mas não especificamente. A tipo 2 ela já vai ser utilizada nos comércios. Ó, a tipo 1, perdão, tipo 1 geralmente ela é utilizada em ocupação residual, ou seja, em apartamentos, em condomínios, tá? Geralmente a tipo 1 é utilizada nesses ambientes. A tipo 2 ela já é destinada, gente, a edifícios comerciais, a shoppings, a grandes lojas, às indústrias também e ao corpo de bombeiros. A tipo 3, que tem as NBS que também cuidam, é importante anotar, ela é utilizada nas indústrias navais, né? E ela é desejada porque ela tem uma resistência bem maior que as outras. A tipo 4, né, ela tem 15, de 20, de 30 metros, 25 também, né?
tem um revestimento externo, gente, pessoal, composto por um composto especial por uretano, que dá essa coloração dela mais diferente, né? Na cor vermelha, e tubo interno é borracha sintética, ou seja, a parte de fora ela tem uma proteção maior, mas a parte interna dela ela continua do mesmo tipo da tipo 1, 2 e 3, tá? Revestida por borracha. Esse tipo de mangueira ela é destinada à área industrial, onde é desejável uma maior resistência à abrasão. Essa mangueira também é utilizada pelo Corpo de Bombeiros, tá? Essa mangueira é tipo 4. E também a tipo 5, que ela é bem mais grossa que a tipo 4, ó, percebam, ó. Ela tem os mesmos revestimentos, né? Revestimento externo, ou seja, essa parte vermelha que vocês estão vendo. Um tubo de borracha nitrílica, na cor vermelha, destinada à área industrial, onde é desejável por alta resistência à abrasão e a superfícies quentes. Ou seja, essa mangueira, pessoal, tipo 5, ela é a mais utilizada pelo Corpo de Bombeiros, porque ela é uma maneira especial para combate a incêndio e ela é mais resistente a superfícies quentes. Não ao fogo, gente, mas a locais que estejam bem quentes. Essa mangueira ela vai ser resistente para isso, tá? É interessante anotar também as NBS que cuidam desse tipo de coisa, tá? Para que vocês não possam ficar com dúvida em relação a esses conteúdos, tá bom? Então eu vou voltar aqui rapidinho para falar, para que vocês possam anotar as NBRs, tá? Podem anotar. Nas aulas práticas, gente, vocês vão participar com essas mangueiras e vocês vão ter o contato direto com elas, ver como é que funciona, o peso, a coloração, o material que é utilizado externo e internamente na mangueira. Tudo isso vai ser repassado para vocês pessoalmente nas aulas práticas, tá? Segundo tipo, pode anotar a NBR. Terceiro tipo, pode anotar também as NBRs, tá? Tipo 4. Tipo 5. Aí vocês têm, pessoal, algumas coisas que falam sobre a manutenção, as manutenções delas, né? As inspeções, manutenção e os cuidados. Inspeção: presença de deformidades, dificuldades de acoplamento, correta, vedação da borracha, inscrição conforme a NBR, tá? Aí vocês podem ver que é importante anotar. NBR que cuida da manutenção, tá aí, ó, 12.779. Nós temos também os cuidados, né, de secagem após o uso e o acondicionamento ou aduchamento. Podem anotar as NBRs, pessoal, é importante, viu? Inspeção e manutenção. Lá ela vai estar dizendo, pessoal, tudo o que vocês vão fazer com a mangueira em si no local de trabalho, tá?
Aí tem algumas formas, pessoal, de armazenamento, né? Que a gente vai ver na prática, tá? Como é que faz, como é que guarda de maneira correta e que também desenrola também de maneira correta, tá? Vou nem explicar isso aqui não, porque a gente vê isso melhor mais na frente. Mas já observe o seguinte: nós iremos treinar um fechamento, o aspiral ele não é legal. Nós temos aqui alguns registros de recalque, né? São dispositivos de combate geralmente enterrados no solo, mas podem ser externos. Perdão, vou ler novamente, gente. São dispositivos de combate geralmente enterrados no solo, mas podem ser externos também. Nós temos, pessoal, algumas caixas de hidrante que elas não ficam assim à vista, elas ficam no solo. Onde vocês estão vendo essa parte vermelha, você levanta uma tampa e você faz a conexão da mangueira ali e assim você pode fazer o combate a incêndio, tá? Composto por válvulas de agentes rápidos com tampas de ferros pintadas com vermelhos identificada pela palavra incêndio. Então, vocês podem ver que alguns hidrantes a gente encontra na rua, outros ficam expostos nas indústrias, nas empresas, e outros ainda nas empresas você pode encontrar esses hidrantes, né, no solo, né, enterrados no solo, mas com a especificação para que você possa encontrar e assim poder utilizar. Aqui nós temos, pessoal, dois acessórios importantíssimos que servem para o combate a incêndio, claro. Nós temos aí, ó, a chave dupla Storce, tá? Facilita soltar a mangueira de conexão tipo Storce com engate rápido, ou seja, essa chave aí ela vai servir para desacoplar, ou seja, para você separar duas mangueiras. Geralmente quando é o tiro de incêndio ele é muito longo, a gente é normal ser utilizado a junção de 2, 3, 4, 5 mangueiras até onde der. E em alguns casos a mangueira ela fica presa uma na outra e essa chave ela vai fazer o que? Vai desprender essas mangueiras para que seja feito o desaguamento, o adochamento e guardar para que possa ser utilizado mais na frente, tá? Logo abaixo, ó, tem a união da mangueira de engate rápido, ou conhecido também como adaptadores, tá? Para acoplamento de mangueiras para engate rápido. Aqui vocês podem ver, pessoal, os dois tipos de esguicho que são utilizados no Brasil, os mais utilizados. O primeiro, ele é o esguicho regulável, onde ele pode se tornar um esguicho de neblina, tá? Uma neblina, tipo um chuveiro, um véu de noiva, tá? Ele vai sair dessa maneira, que é esse esguicho regulável, tá? E ele vai trabalhar com a extinção de incêndio tipo classe A e também o resfriamento da classe B. Já o esguicho jato compacto é aquele jato que você vai servir como uma agulha, ele vai direto, ele vai longe, né? Utilizado quando a solicitante de jato compacto sendo de maior difusão, ou seja, de maior pressão, de maior alcance, tá? Aí nós temos os tampões, né? Os tampões de engate rápido para que você possa tampar uma das saídas do hidrante, para que você possa utilizar a outra, por exemplo, caso tenha algum problema. Nós temos o registro do globo. Então aí são algumas partes, né? Então, gente, o conteúdo de combate a incêndio de hoje é esse, tá? Onde a gente viu, recapitulou algumas coisas sobre o fogo, falou sobre as mangueiras, falou sobre os hidrantes, tá? E vamos aguardar que na próxima aula nós estaremos falando mais a respeito desses conteúdos, tá certo?
Forte abraço, pessoal. Até a próxima aula de combate a incêndio.